Carta aos Romanos, capítulo de número 11, a partir do verso 33. Romanos. Rosa, está me ouvindo bem no fundo, filho? Está claro aí? Romanos 11, 33 seguintes. Romanos 11, 33 seguintes. Todos acharam? Amém? A profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Amém. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, como diz em outra tradução, e não se amoldem aos padrões deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Oremos ao Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos nessa noite que o Senhor fale aos nossos corações, porque nós queremos aceitar esse desafio na nossa vida, de conhecer a sua boa, perfeita e agradável vontade. Nós queremos repreender, ó Deus, todo espírito contrário. Tudo que não for do Senhor vai embora agora. Vamos nos aquietar aos seus pés e saber que o Senhor é Deus. Fala conosco agora, em nome de Jesus. Amém. Quantos aqui de fato gostariam de conhecer plenamente o coração de Deus? Conhecer totalmente o coração de Deus. Quantos gostariam? Levante a mão para você de conhecer totalmente o coração de Deus. Você gostaria mesmo? Você está disposto a pagar o preço? Porque querer conhecer o coração de Deus todo mundo quer, mas quando fala em pagar o preço, porque tudo na vida tem preço, não é verdade? Você pode ser batizado e viver como você bem entender sem prestar conta para ninguém. Ou você pode ser batizado e ser do corpo de Cristo, e a partir daí você será um órgão funcional, que vive com autoridade, mas também vive na plenitude do Espírito Santo. Hoje é dia de Pentecostes. Hoje é dia de relembrarmos essa pessoa tremenda que Deus, que Jesus deixou no seu lugar para ajudar no trabalho da sua igreja, na nossa vida diária, que é a pessoa do Espírito Santo. Eu não sei se você se lembra, mas eu me lembro do dia do meu batismo com o Espírito Santo. Irmãos, foi algo tão tremendo que eu nunca pude me esquecer, nunca pude jamais me esquecer desse dia. Agora, por que o Espírito Santo vem até nós? Ele vem até nós porque ele quer nos mostrar algo tremendo. Paulo relata aqui com palavras que ele não consegue encontrar na realidade. Conhecer o coração de Deus, conhecer a sua vontade, é conhecer isso que Paulo chama de insondáveis juízos. Inescrutáveis, que está no mesmo sentido de insondáveis, os seus caminhos. Conhecer o coração de Deus é conhecer a vontade de Deus, e não apenas conhecê-la, viver a vontade de Deus. O melhor que pode acontecer na minha vida e na tua vida é nós conhecermos totalmente a vontade de Deus para nós, amém? E poder vivê-la todos os dias. É isso que Deus quer. Deus não quer que você viva uma vida efêmera, uma vida que nada tem a ver com o reino dele. Ele quer que eu e você possamos viver de uma forma muito particular, muito pessoal, muito íntima, a vontade do Senhor. E nós fomos impactados no pós-encontro com a ilustração que a Maria trouxe, e eu pedi para ela, eu falei, eu vou prestar essa ilustração para falar com a igreja, que foi muito boa. Então, como eu tenho uma boa pedagoga em casa, andragoga para adulta, né? Eu vou usar o exemplo dela. Eu quero apresentar a vocês a amiga da Marli, a laranja. Bonita essa laranja, não é verdade? Quem gosta de laranja aqui? Quem gosta de apreciar a laranja? Aquilo que se faz com a laranja. Laranja é uma bênção? Agora vamos imaginar que essa laranja está representando o coração de Deus.
coração de Deus para alguns está assim ainda, ó, como essa laranja completa, totalmente fechado. O coração de Deus não está aberto para muitas pessoas, ainda que estejam muitas vezes dentro da igreja. Por quê? Muitas pessoas precisam ser amadas. Tem pessoas que acham que podem exercer muitas coisas, mas nós não conseguimos viver sem o sentimento de amor. Nós precisamos ser amados. E a Bíblia é muito clara no Evangelho de 1 João, quando ele diz que Deus é amor. Então, se há amor existente em algum lugar do planeta, onde está esse amor? No coração de Deus. Mas para muitos de nós, o coração de Deus não é acessível. Para muitos de nós, o coração de Deus é apenas um sonho. Para muitos de nós, o coração de Deus está distante da nossa vida, tanto quanto nós estamos distantes da vida dele. É necessário, se eu quero provar o conteúdo dessa laranja, eu tenho que fazer algo. Vou ter que fazer algo. Fazer o quê? O que você vai ter que fazer para provar o conteúdo da laranja? Você vai ter que descascar. Você vai precisar de uma ferramenta. Tem gente querendo conhecer o coração de Deus, tentando violar o coração de Deus. Eu posso tentar chupar o conteúdo dessa laranja, esbagaçando a laranja, jogando no chão, pisando em cima, e aí tentar sorver o que sobrou, que não vai ser muito. E ainda assim o coração de Deus não vai se abrir com esse tipo de comportamento. Não é assim que se ganha o coração de Deus. A Bíblia diz: o caminho de Deus não se ganha com violência. O próprio Senhor disse: não é por força nem por violência, mas é pelo meu Santo Espírito. O Espírito Santo, ele conhece todas as coisas. O Espírito Santo sabe de tudo. Perscrutar quer dizer, ele conhece tudo, inclusive o coração de Deus, o coração do Pai. Para o Espírito Santo, o coração de Deus, representado por essa laranja, está totalmente revelado. O Pai e o Espírito Santo sabem aonde está o amor que muda o coração humano, que muda a mente humana. O que eu e você precisamos, o que a igreja precisa, o que o mundo precisa, é conhecer a vontade de Deus para a sua vida, amém? Você acredita nisso? Quando a pessoa conhece a vontade de Deus, a vida da pessoa se transforma? Ela muda? Muda ou não muda? Nós chamamos isso de conversão. Nós precisamos ter acesso ao coração do Pai. Para ter acesso ao conteúdo dessa laranja, nós vamos ter que abrir essa laranja. Se eu pegar um instrumento cortante qualquer, e aqui entra de novo uma pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo, quando ele vem à igreja, ele vai nos colocar nas mãos ferramentas poderosas, cortantes, capazes de penetrar a alma humana. O Espírito Santo nos dá capacidade para ganhar o coração das pessoas. A sabedoria de Deus ganha a estultice ou a loucura humana. O mundo pode ser louco e continuar louco, mas a palavra de Deus diz que o nosso Deus é o Pai da sabedoria. Ele sabe como ganhar o coração das pessoas. Qual o exemplo que Deus usou para ter acesso ao coração dos homens? Deixa o coração de Deus aqui, depois te retorna a Ele. Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo. E o texto fala claramente sobre conhecer a mente de Deus. Se nós não temos acesso ao coração de Deus, o homem natural não tem acesso ao coração de Deus, muito menos ele vai ter a mente de Deus. Mas a partir do momento que Jesus entra na vida do ser humano, muda de figura. Porque nós agora temos livre acesso a uma pessoa que não só tem a mente de Deus, mas tem os sentimentos de Deus. Ele traz consigo a capacidade de realização dos propósitos de Deus para a vida humana. Ele dá sentido à vida. O nome dele é Jesus Cristo. Não é por acaso que a Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre Jesus. No dia do seu batismo estavam lá 3 pessoas, além dele tinha mais 2. Tinha também o Pai e também o Espírito Santo, que anda com Jesus o tempo todo. E tudo que Jesus vai fazer é movido pelo Espírito Santo. E por ter acesso ao Espírito Santo, ele também tem acesso ao coração do Pai. Ele conhece a vontade do Pai. O que precisa acontecer conosco, irmãos, é como se essa laranja também pode simbolizar o coração, a forma de um coração, não é bem a forma do coração humano, mas há um transplante que precisa acontecer na nossa vida. A nossa vontade sai de cena, e no lugar do nosso coração, quem vai entrar? O coração de Deus. Mas como isso acontece? Isso acontece quando nós assumimos o desafio, e é por esse caminho que Deus vai começar a mostrar quem de fato Ele é, e o que Ele pode fazer por nós e através de nós. Nós
Nós temos que assumir o desafio de investir no conhecimento também de Cristo. A Bíblia nos desafia a nós chegarmos a um ponto de termos tal intimidade com Deus que eu e você vamos pensar como Jesus pensava. Você gostaria de pensar como Jesus pensava? Quantos que gostariam de ter a mente de Jesus? Quantos gostariam de ter a mente de Jesus? Levante sua mão e fala: eu almejo isso na minha vida. Você quer isso para você? Mas é um sacrifício a ser feito. Tudo na vida tem um preço. E se você quer ter a mente de Jesus, e Deus espera que você deseje isso mesmo, eu e você desejamos isso, que a partir do momento que nós desejamos ter a mente de Jesus, o Espírito Santo vai começar a trabalhar para que a mente de Jesus comece ocupe o lugar da nossa maneira de pensar. Não tem coisa mais difícil de fazer na vida do que controlar o que pensamos. Alguém aqui já se viu envolto com pensamentos que não gostaria de ter sobre determinada pessoa ou situação? Você já andou próximo de um pensamento: puxa vida, eu estou pensando coisas terríveis sobre determinada situação ou pessoa, eu não gostaria de ter esse tipo de pensamento. É ou não é difícil controlar os pensamentos? E esse é o maior desafio para aqueles que querem viver a experiência de conhecer plenamente o amor de Deus nas suas vidas. Deus precisa mudar a nossa maneira de pensar. Como que Ele faz isso? Deus, através da pessoa do Espírito Santo, vai nos levar a conhecer os seus juízos, os seus caminhos, aquilo que é inalcançável ao homem, aquilo que o homem por si só não consegue viver e não consegue mesmo, não vai chegar nem perto, nem imagina o quão distante está. Mas a partir do momento que o Espírito Santo entra no coração humano, a mente de Cristo está à nossa disposição, mas também o coração, o sentimento de Deus vai estar à nossa disposição. E a partir daí a nossa vida começa a achar um novo objetivo. Nós começamos a desejar pensar como Jesus. Muitos de nós vivemos, apesar de estarmos longe dentro da igreja, nós vivemos muito longe da vontade de Deus. Estamos a léguas, quilômetros, anos-luz daquilo que Deus de fato quer para nós. Não quer dizer que nós não estamos a caminho, mas se nós queremos chegar ao ponto de poder dizer eu conheço Deus, é necessário uma transformação ainda maior. É necessário um sacrifício, pagar o preço ainda maior. Mais do que temos feito. Quanto mais nós queremos de Deus, e Deus não vai se contentar, ouça isso, escreve aí na sua Bíblia, Deus não vai se contentar em ter 10% da sua vida, 20%, 50%, 80%, nem 99%. O Espírito Santo só vai parar de trabalhar em nós quando nós formos 100% do Senhor, amém? Esse é o alvo do Espírito Santo. Não importa o que você acha disso, ou eu penso disso, o que a igreja pensa disso, Deus não está muito aí para o que você pensa do propósito de Deus. O que nós temos que entender é que o que Deus estabeleceu para mim e para você, Ele vai fazer. Amém. O que você pode fazer é facilitar o processo, ou você pode complicar o processo. Você pode facilitar as coisas ou complicar as coisas para você mesmo. É para você, não é para mim, não é para o seu irmão que está do seu lado, é para você. Porque as melhores coisas estão programadas, projetadas, você vai ver, você vai receber, estão no coração do Pai, que não é o teu Pai natural, não é o Pai que te gerou, mas é o Pai de Jesus, o nosso Senhor e Deus, o nosso Senhor e Deus sobre todas as coisas. Deus tem os melhores propósitos para a tua vida, Deus tem os maiores propósitos para a tua vida, mas há uma luta interior, há uma luta com a nossa própria vontade. Como é difícil conhecer o Senhor, como é difícil fazer a vontade do Senhor. Quando nós colocamos a nossa vontade com a vontade de Deus, irmãos, há uma luta que acontece dentro do nosso ser, e não é fora, é dentro da nossa alma, é dentro do nosso coração. O Espírito Santo, como se querendo, desejoso de que nós conhecemos plenamente a vontade do Senhor, fazendo um transplante de coração, tirando o coração de carne para colocar o coração espiritual, e nós com a nossa vontade falando: Senhor, eu quero, mas espera um pouco, eu quero, mas não agora. Senhor, dá um tempinho para mim, eu tenho que resolver umas coisas, eu tenho que resolver uma pendência aqui, uma pendência ali, eu tenho que fazer tal coisa aqui, depois que eu resolver isso aí, agora eu volto para a cirurgia, agora eu vou me entregar totalmente ao Senhor. E quem assim vive, quem assim age com o Espírito Santo de Deus, vai estar muito à margem dos propósitos, dos projetos de Deus para a sua vida. Mas aqueles que aceitam o desafio, aqueles que assumem, como diz a palavra do Senhor aqui em Romanos, aqueles que, pela intercessão dos santos, rogam com os irmãos,
pelas misericórdias de Deus. Irmão, olha, se não fosse a misericórdia de Deus, certamente eu não estaria aqui pregando essa noite, porque eu tenho plena consciência de que estou muito longe de ter a mente de Jesus. Mas há um desafio firmado para a minha vida e para a tua. Deus começou essa obra, irmão. Essa obra é grande demais, essa obra é tremenda demais, ela é poderosa demais, e Deus é fiel para completar isso. Então Deus já começou. Talvez eu e você não sabemos ainda qual é o ponto que nós nos encontramos nesse relacionamento filho-pai, pai-filho, movidos pela palavra e pelo Espírito. Talvez você não saiba bem onde é que você está, mas uma coisa é certa: o Senhor está trabalhando na nossa vida. Amém. Há pessoas que me ouvem nessa noite que têm essa convicção. Eu sei que, apesar de eu não entender muito bem, apesar de eu não aceitar algumas coisas que acontecem, eu tenho plena convicção: Deus está trabalhando na minha vida. Quantos aqui tem essa convicção interior? Isso aí vem pela fé. Você não pode entender muitas vezes, eu não entendo muitas vezes o que Deus faz, o que Deus quer. Mas o que me desafia é conhecer um pouco mais da mente de Jesus. Porque Jesus é um homem totalmente acima do padrão, totalmente fora do padrão. Um homem que fugiu totalmente às normas, às regras. Jesus era especialista em quebrar paradigma. Jesus sabia como pegar gente que não era, investir nessa pessoa, desafiar essa pessoa, questionar essa pessoa, levá-lo a pensar sobre os seus próprios sentimentos, propósitos e desejos. Mas tinha algo que Jesus não sofria. Jesus nunca se deixava escandalizar por nada. Não havia e não há atitude que eu e você, por pior que seja, que possa levar Jesus a escândalo. Jesus nunca ficou escandalizado com pessoas. Pelo contrário, Jesus sempre olhou para o ser humano. Ele continua fazendo o mesmo hoje. Jesus olha para cada um de nós e se maravilha. É diferente a visão que nós temos de nós mesmos da visão que Jesus tem de você. Você pode se achar um pavio queimado, você pode se achar um verme, você pode se achar a pior das pessoas. Mas quando Jesus olha para mim e para você e fala: ele é lindo demais, olha que coisa maravilhosa, vai ficar melhor ainda. Quando ele entender o que eu quero com o Espírito Santo, a coisa vai bombar. Você dá glória a Deus? Então, para começar a ter a mente de Cristo, nós precisamos permitir que Deus mude a nossa visão sobre nós mesmos, porque nós nos achamos indignos. Nós nos achamos indignos de participar de tamanha feitura divina, irmãos. Você não foi chamado para viver uma historinha, você não foi chamado para viver uma coisinha, não. Eu e você temos que entender a dimensão disso, mas a mente humana não dá, não alcança. A mente humana é muito pequena, ela é muito achatada, ela é muito curta, ela é muito encolhida. Com a mente humana não alcança. Mas com a mente de Jesus nós chegamos lá. Com a mente de Jesus vai dar. É possível. Deus quer fazer. Mas a primeira coisa que ele tem que mexer é na forma como nós pensamos. O Espírito Santo me trouxe essa palavra. Eu falei: Deus, que o Senhor me ajude a pregar. E eu sei por onde eu vou começar. Aí eu vi o exemplo da Marli e falei: vou começar pela laranja. Depois o Senhor é que sabe. Eu começo e o Senhor termina. E Deus é muito melhor para terminar as coisas do que eu. Começar até aprendi. Agora, como é que vai ser o final da história? Eu estou confiando na palavra. Melhor o fim do que o começo. E esse negócio vai ser bom para a glória do Senhor. Amém. Você quer que o fim seja melhor? Amém. Então aceite o desafio. Deus quer mudar na sua maneira de pensar. Deus precisa mudar o que nós pensamos. Tem gente com muito potencial aqui. Eu falo isso direto com a minha mulher. Eu falo: esse povo do Califórnia é um povo muito amado, muito querido, é um povo com um potencial enorme, mas eles não fazem ideia do potencial que eles possuem. Eles não conhecem, eles não sonham, eles não imaginam. Talvez sejam um pouco acanhados ainda, meu irmão. Mas quem que não é acanhado? Quem que não é tímido? Quem que não fica acanhado diante da grandeza do Senhor de todas as coisas? Quem que não fica acanhado daquele que tem um nome que é maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade? Quem não se acanha na presença de Jesus? Quem que não fica meio intimidado com a presença do Senhor? Fica ou não fica? Mas aí a gente aceita essa coisa da intimidação, essa coisa do acanhamento. Mas eu vou para a vontade do Pai, vou para a palavra de Deus. E a Bíblia diz justamente o contrário, querido. Deus não dá esse espírito para a gente.
Será? Não, meu irmão, nascidos não. Você pode ter nascido de qualquer jeito, você pode ter nascido até torto, pode estar até torto agora, mas se o Espírito Santo age em você, ele começa a te irritar, ele começa a mudar. Foi o que aconteceu comigo, então tem algo errado na Bíblia, coisa que não tem. Coisa que não tem nada errado com Deus. O que está errado é com a nossa forma de pensar, é com a nossa forma de sentir, é com a nossa visão das próprias pessoas que estão conosco muitas vezes. Quantas vezes você já viu famílias que andaram juntos durante anos? Porque existe uma rusga lá, seja lá qual for o motivo, daqui a pouco esses parentes que se amavam há um tempo, não se olham mais no rosto, não conversam mais. O que acontece? São pessoas dominadas pelo egoísmo e pelo pecado. É o que acontece. Estamos cansados de ver isso. Mas pessoas que têm a mente de Jesus jamais vão permitir no seu relacionamento a separação. Porque Jesus não veio na terra para separar, Jesus veio na terra para unir as pessoas, para aproximar os corações, para a reconciliação, para a restauração. Esse é o ministério de Cristo na terra. Jesus nos ama de uma forma tão tremenda que Ele não suportou a ideia de passar a eternidade sem mim, sem você. Ele quer que eu e você vamos morar na casa dele. E a pergunta que eu te faço é: você quer morar com Jesus na eternidade? Quantos querem morar com Jesus na eternidade? Falam, eu sou um deles. Amigo, aceita a proposta da palavra, aceita o que o Senhor está te falando nessa noite. Deus vai te mostrar coisas que Ele quer que você conheça, coisas que inescrutável não tem como descrever, não tem palavra que alcance, não tem palavra humana, por mais bonita, por mais elogiosa, por mais tremenda, não tem, amigo, não tem. O que Deus tem preparado para mim e para você é para lá de tremendo, é para lá de maravilhoso, é para lá, mas põe para lá. Aleluia, glória a Deus. É para lá, meu irmão. Aí eu e você ficamos vivendo com essa coisinha, vivendo essa vidinha, que eu não sei o que agora, que eu não sei o que agora vai. Ah, pastor, não foi. Ah, mas agora vai. Ah, pastor, não foi de novo. O que está errado? Não tem nada errado no Senhor. Deus é perfeito. Se tem alguma coisa errada, é que o Espírito Santo está tendo liberdade para dizer para nós o que nós temos que fazer. E Deus é o Senhor da nossa vida. O Espírito Santo tem que ter total liberdade, como teve com Jesus o Filho, como teve com a igreja em Atos e pós-Atos dos Apóstolos. O Espírito precisa ter de nós a total liberdade de nos dizer o que nós vamos pensar, o que nós vamos sentir, o que nós vamos planejar, o que nós vamos fazer ou deixar de fazer. Andar no Espírito significa não viver, não sentir, não olhar, não ouvir aquilo que Jesus não ouviria, não valorizaria, não perderia tempo. Jesus foi o que foi, porque Jesus nunca, desde a infância, foi preparado para isso. Foi preparado para não gastar tempo com coisas inúteis na terra. Amém, irmãos? E eu e você muitas vezes estamos gastando tempo precioso. Nossa vida é curta. Irmãos, quando eu penso na descrição da vida na Bíblia, eu fico apavorado, eu fico olhando para o futuro e vejo que o meu dia está chegando. Eu não sei quanto tempo vai ser isso, mas a vida humana é curta demais, é ou não é? O que é 70 anos na vida de uma pessoa, na vida de um homem, na vida de uma mulher? Cadê o irmão Horácio? Eu não perco o culto, mas está aqui. Esse é fiel. Irmão Horácio, você está com quantos anos? 90 aí? Não. Pergunta para esse João. Está com quantos anos, querido? Não, quantos anos o senhor tem? 91. Ele está com 91 anos. Passou rápido, irmão Horácio? Passou rápido? Foi ligeiro? Foi ligeiro? Está aqui o Senhor do tempo aqui na igreja, irmão. 91 anos, tá bom para você? Ele está achando que 91 anos passou rápido demais. Eu não passei um pouquinho da metade. A vida humana é muito ligeira. Fala comigo, a vida humana passa rápido. A vida humana passa rápido. Com o que você está investindo o seu tempo nessa vida? Com o que você está investindo o seu tempo nessa vida? Para pensar, irmãos. Pode acontecer, não estou dizendo que o Espírito Santo me revelou que eu vou morrer amanhã não. Mas se eu morrer, amanhã pode ser meu velório aqui.
quero que você chore do meu velório, porque não chorar, eu vou achar ruim. O pastorzão Renan, bonitão, formosão, o Arlindo dela, e o Rando Natan e o Ferrinho. Ainda bem que agora tem um gêmeo para chorar por mim. E aí dele se não chorar. Vai chorar, né, Tiago? Ai, meu nome é tão bom! Ai, que pastor abençoado! Vou lá olhando os caixinhos e falo, para, mentira. Irmão, a vida humana passa rápido, passa ou não passa? Com o que você está gastando seu tempo? É muito ligeiro, querido. Jesus só viveu 33 anos na terra, menos do que eu. Quem que tem 33 anos aqui? Levante a mão. Quem que tem 33 anos? Só você, filho? Tem lá também? Ó, era o último ano de Jesus. Que boa notícia, né, pastor? Era o último ano de Jesus. Agora Jesus não morreu como se tivesse, né? Ninguém pôde chegar, irmão. Ninguém podia chegar ali olhando para Jesus quando tiraram da sepultura. Ninguém teve coragem de dizer isso para ele. Ninguém teve coragem de dizer isso para Jesus. Ah, morreu jovem demais. Não está isso na Bíblia, tá? Ninguém faz comentário nenhum na morte de Jesus. Agora, será que na tua vão fazer? Será que alguém vai chegar no teu caixão e vai dizer assim, ó? Ai, ele tinha tantos sonhos. Eram sonhos legais. Sonhos bons. Alguns ele até me contou. Ah, é mesmo? Pois então, já era. E Jesus nunca se pôde falar isso. Sabe por quê? Porque Jesus viveu a vida com intensidade. Jesus viveu a vida ao máximo. Jesus é o Senhor da vida. Ninguém pode dizer dele, jamais dirão dele, ele não aproveitou a vida. Jesus, ele vivia a vida. Jesus valorizava as coisas que ninguém muitas vezes valoriza. Por exemplo, os lírios do campo. Quantas vezes, irmãos, nós estamos diante de uma imagem exuberante da natureza, como Jesus estava, e nós ficamos olhando para aquilo assim, falando, legal, mas podia ser melhor. Nós não aproveitamos na nossa vida as pequenas, para nós pequenas, mas grandes oportunidades de aprendermos com o Senhor no dia a dia. Jesus aprendia o tempo todo, ele estava sempre aberto a novos conhecimentos, e muitos deles vieram através de pessoas que ninguém investiria, ninguém daria um tostão por aquelas vidas, pois Jesus foi atrás de cada uma delas, porque Jesus olha para nós dessa forma. Ele é maravilhoso, ele é tremendo, fui eu que fiz, mas pode ficar ainda melhor. Amém, Jesus. O Espírito Santo nos leva a ter consciência, essa sabedoria que é a sabedoria de Deus. Andando no Espírito, a gente para de valorizar o que Jesus não valorizaria, e começamos a valorizar aquilo que o próprio Senhor valoriza. A vida começa a fazer sentido, a vida passa a ter graça, passa a ter formosura, passa a ter beleza. Mas para isso é necessário que o Senhor mude a nossa maneira de pensar. Fala comigo, tem que mudar a minha maneira de pensar. O Espírito Santo está falando com alguém aqui? O Espírito Santo está falando com você? Está falando? Você está falando só para a nossa cabeça para ele falar, para ver se eu estou na estação certa. Está falando com você? O Senhor quer levar você a um nível diferente de experiência, que você ainda não conhece, que eu ainda não conheço. Mas só tem uma pessoa que pode tirar aquilo que está envelopado, lacrado, distante por causa do pecado. Saboroso, maravilhoso. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Tirar do lugar distante e colocar dentro do nosso coração. Só o Espírito Santo vai fazer isso. E Ele está aqui. Ele tem olhado para mim e para você já faz tempo. Ele está desejoso de que você venhamos não conhecer o que você já sabe, está cansado de ver gente vivendo errado, fazendo o que quer, quebrando a cara, arrebentando com a sua vida, arrebentando com a vida dos outros. Até onde vai esse negócio? Até quando a vida do homem vai ser essa aí?
Irmãos, em nome de Jesus, Deus tem algo melhor, algo que o homem não conhece, mas que pode ser revelado e vai ser revelado pela pessoa do Espírito Santo de Deus. Deus está falando com você nessa noite, quer te dar uma nova experiência. Ele quer ganhar o seu coração. Quantos gostariam de ter o coração de Deus na sua vida? Aqui está o coração de Deus, simbolizado por essa laranja. Ela vai continuar sendo laranja, como o Marli bem falou no pós-encontro. Criado por Deus, é o próprio Criador de todas as coisas, mas jamais vai ser acessível a qualquer pessoa. Ninguém que não queira usar a ferramenta certa, ninguém que não use a ferramenta certa, vai poder tirar proveito, vai poder experimentar da boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Mas aqueles que andam no Espírito do Senhor, que se deixam conduzir, guiar por Ele, esses têm o coração de Deus à sua plena disposição. Eu quero isso para minha vida. Eu vou andar com gente, você vai andar com gente torta, gente estrupiada, gente que está aí, está quase morrendo, está na sarjeta, está arrebentada econômica, financeiramente, está para lá de problemático. Jesus amava essas pessoas, Jesus andava com essas pessoas, Jesus investiu nesse tipo de gente. Jesus chamou 12 que nenhum de nós chamaria para ser discípulo. Falou: venham comigo, convivam comigo. Eu quero que vocês tenham uma experiência comigo. Vem cá, eu quero mostrar uns negocinhos para vocês. Ele pegou homens que, olha, para soletrar o alfabeto da discriminação, discriminação, rapidinho, do ódio, rapidinho. Só um deles, para a gente ver como é que a coisa era complicada para aqueles homens, na alma deles, no coração deles. O discípulo João, que era o mais jovem de todos. Hoje, quando a gente lê o Evangelho de João, a gente fala assim, boca cheia, Evangelho do amor. O versículo mais conhecido da Bíblia está lá, João 3,16, e de fato é mesmo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que fez o quê? Eu sou filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha. vida eterna. Você sabia que esse João maravilhoso que a gente lê no Evangelho, já foi um jovem de pavio bem curtinho? E para mandar, Senhor, aqueles caras, teve uma oportunidade na caminhada com Jesus, que ele viu os caras que estavam fazendo os sinais lá, umas coisas que eles também faziam, e falou: ó Senhor, não é dos nossos, vamos mandar fogo, quer que destrua? Olha que coração compassivo que tinha o João. Tudo com ele era no fogo. Já que Deus responde por fogo, então já vamos começar com esses caras que não são dos nossos. Jesus falou: João, não é assim. João, eu não faço isso. Não é ainda, João, mas daqui a pouco vai ser. E quem vai falar de mim para eles é você, João. Mas primeiro eu preciso mudar a sua maneira de pensar. Deixa eu trabalhar na sua mente, João. Deixa eu trabalhar no seu coração. Porque você ainda vai ser conhecido como discípulo do Pai. Aquele que recostou a cabeça no meu peito. Você vai ser um cara, João. Mas eu preciso trabalhar com você. Irmão, glorifica a Deus, porque o Senhor nunca desistiu de trabalhar nessa vida. Ele está trabalhando hoje, o Espírito Santo está aqui presente e manda te dizer isso. Ele não completou a obra, mas ele é fiel para completar. Ele só não vai completar se você não deixar, porque o Senhor não arrebenta a porta. Deus não viola a nossa liberdade. O que Deus deu no homem, para o homem quando ele foi criado, o livre-arbítrio, o Senhor sempre preservou. O mundo está do jeito que está porque os homens não souberam usar a liberdade que Deus dera. Mas quando nós submetemos a nossa vontade à vontade de Deus, nós vamos conhecer a verdadeira e perfeita e doce liberdade que o homem vai conhecer na terra. A liberdade de andar com Deus vivo, que opera em nós todas as coisas. Amém. Glória a Deus. É o Espírito Santo que faz isso, meu amado. O Espírito Santo é maravilhoso quando a gente fica meio naquela situação difícil, aquela situação complicada, você não sabe o que fazer. Quantas vezes a gente se encontra assim, ou conosco mesmo, com pessoas que nós conhecemos, aí você vai para o Senhor e fala: Pai, o Senhor disse que me ajudaria, eu estou precisando da sua ajuda agora, o que eu devo fazer? Há muitos momentos na minha caminhada cristã, eu também não sei o que fazer, querido, eu não sei tudo. Aliás, quanto mais eu sei, eu estou chegando à seguinte conclusão do sábio: quanto eu mais sei que nada sei. Eu descobri recentemente que a faculdade que eu frequentei, para Deus, é problema. Há dois tipos de inteligência: a inteligência superior e a inteligência inferior. A inteligência inferior é aquela inteligência
diploma, que dá canudo. A inteligência inferior é aquela que cobra, aquela que julga, que condena. Essa é a inteligência inferior. Mas existe a mente de Cristo, inteligência superior, que não julga, que não condena, mas que paga o preço, age com bondade, age com misericórdia, age com justiça e põe em liberdade o cativo. A diferença, a liberdade inferior dá diploma, a liberdade superior põe em liberdade. A mente, a inteligência superior põe as pessoas em liberdade. Ninguém nunca se forma lá, porque nós somos sempre aprendizes da inteligência superior de Jesus. Quem aqui não é aprendiz de Jesus? Seria o irmão Zoroastro um aprendiz de Jesus? Sem dúvida. E o pastor? Mais ainda. Eu quero mais é Deus. Alguém mais quer Deus aqui? Amém. Eu quero é Deus. Não importa o que os outros vão pensar de mim. Você enlouqueceu, rapaz. Você pirou. O que está acontecendo com você? Você está abrindo mão de revista pornográfica, está abrindo mão de WhatsApp, caiu 3, 4 dias nesse negócio de WhatsApp. Quantas horas você gasta nesse negócio aí? Vou trazer um gatinho para pregar na igreja. O pessoal que já viveu esse negócio de problema com o gatinho aí, larga desse WhatsApp, rapaz! Ô vaso, presta atenção no WhatsApp, sai da WhatsApp, pá, vai orar, vaso! Quanto tempo da nossa vida curta a gente gasta com coisas que nada tem a ver com a eternidade? Se você deixar o Espírito Santo vai te capacitar a investir seu curto tempo em coisas, valores, em princípios que não mudam com a moda. Aliás, nunca sai de moda, é eterno. Amém, Senhor. Mas isso não é para qualquer tipo de pessoa, não é mesmo. Não é e nunca vai ser, porque Deus é justo. A intimidade de Deus é para aqueles que buscam. Aleluia, glória a Deus. A intimidade de Deus é para aqueles que pagam o preço por estar com Ele. Amém, Jesus. Paulo aqui chama de sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Irmãos, se você vai na ordem, a gente fala, pastor, mas como é que a gente consegue isso? Você é chamado, há uma coisa maravilhosa sendo oferecida para você. O caminho é o sacrifício, paga o preço, culto racional, culto inteligente. Aí você vira a página, na minha Bíblia vira, não sei se na tua vira. Versículo 2, capítulo 12 de Romanos diz: e não vos conformeis com esse século, não vos amoldeis com os padrões do mundo, mas transformai-vos. Depois de você imaginar quão soberano, quão sublime é o caminho de Deus, a vida de Deus, a eternidade, os princípios que não mudam, você paga o preço, você vai para a oração, você vai para o jejum, você vai para o trabalho. Filho, se você quer ter uma vida que faça a diferença para você e para os outros, só tem um lugar para você estar: trabalha para o Senhor. Todos que trabalham para o Senhor encontram um sentido da vida e mostram para aqueles que não sabem aonde a vida se encontra. Jesus é o Senhor da vida. Ele quer que a vida faça parte do seu existir. Meu irmão, tua vida é breve, vai passar logo. Teu velório pode estar mais perto do que você imagina. Deixa o Senhor mudar sua mente, sua maneira de pensar. Quando Ele transforma a nossa mente, esse é o processo, está na Bíblia, não fui eu que inventei isso não. Isso é padrão eterno, não vai mudar. Está há séculos aqui isso escrito e não vai mudar. Algo maravilhoso de Deus, princípios imutáveis, a pessoa do Senhor no seu coração. Pagamos o preço. Não queremos mais nos misturar com as coisas que não tem nada a ver com o reino de Deus. Não quer dizer que você não vai viver no mundo. A Bíblia não está falando para você não estar no mundo, viver no mundo. O que não pode é se mudar os padrões mudando. Você vê um mudando, fala um palavrão, pronto, agora você acha bonito e começa a falar também. Bonito papel, que testemunho. Agora você vê um colega que achou que o meio de ganhar dinheiro é roubar na empresa. O cara lá está montado na grana, filho. Pastor, o que eu faço? Devo roubar também? Já vou lhe adiantar, nem me pergunta, Vaso. Vaso, nem me pergunta. Pastor, o cara lá está numa vida jóia. Ele estava com uma mulher, agora ele tem 4 ou 5. Ele falou, virou muçulmano? Que raio de negócio é esse? Isso é poligamia, rapaz, no Brasil da cadeia. E é proibido na escritura: homem de Deus é mulher de uma, é homem de uma mulher só. Amém, Martim? E fala o contrário. Até que a morte nos separe. Homem de Deus é uma mulher só, varão. Ou vaso. O Espírito Santo está aqui.
quer que você conheça, quer te dar liberdade de conhecer o coração de Deus. Coisas que palavras não vão descrever, sentimentos que palavras não vão descrever, estão à nossa disposição, não porque nós mereçamos, mas porque um dia Jesus olhou para nós e disse: vocês são maravilhosos, mas vão ficar ainda melhores. Por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. O Senhor quer que nós façamos esse encontro com Ele essa noite. Só a partir do momento que a nossa mente é transformada, a nossa vida é transformada, a partir daí nós vamos experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quantos nessa noite gostariam de conhecer essa vontade de Deus na sua vida? Quantos gostariam? Levante sua mão, por favor, em nome de Jesus. Nós vamos orar agora. Você pode ficar em pé? Se você puder ficar em pé, levante-se agora. Nós vamos estar orando nesse momento. Não se preocupe com o que está acontecendo ao seu redor, com as pessoas. O seu foco agora tem que ser você. O seu pensamento agora deve ser levado cativo a Jesus Cristo. Jesus não pode ensinar nada para ninguém, a não ser que essa pessoa esteja de fato disposta a aprender com Ele. E para isso tem que investir tempo. Tem que pagar o preço. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, apresentando os nossos corpo, alma e espírito. Deus não quer só teu corpo, Deus não quer só tua alma, Deus não quer só teu espírito. O Pai quer tudo que compõe a nossa vida, tudo que compõe o que você é. E se você de fato está disposto a pagar o preço, Senhor, eu quero conhecer a tua santa vontade, boa, perfeita e agradável. Eu estou aqui, quero aprender, Senhor. Eu quero ter a mente de Jesus. Eu quero aprender a olhar para as pessoas como Jesus olha. Eu quero sentir pelas pessoas o que Jesus sente. Eu quero aproveitar a minha breve vida servindo ao Senhor com muita alegria. Eu quero ser útil na obra do Senhor. E se é isso, meu irmão, minha irmã, que você deseja, eu quero te convidar, porque sacrifício se faz no altar. É no altar que se faz o sacrifício. É no altar que a ovelha é imolada. É no altar que ela morre e o sangue é aspergido. Louvado seja o Senhor, porque Jesus já morreu por nós e nós temos livre acesso à presença de Deus. Se esse é o teu desejo, eu quero convidá-la a vir ao altar para fazer o seu sacrifício. Em nome de Jesus, é no altar que o sacrifício é feito. Pode vir. O Espírito Santo está te esperando aqui. Ele está olhando para você. Você pode continuar fazendo o que você sempre fez. Problema teu. Mas se você quer viver algo que o homem ainda não conhece, vem para o altar em nome de Jesus. Se achega ao Senhor e o Senhor se achegará a você. Venha para o altar. Como você está? Tem gente que não tem importar porque acha que tem que melhorar alguma coisa, tem que parar de beber, parar de fumar, parar de prostituir, parar de ver pornografia. Meu amado, medo e engano. Nada disso nós vamos conseguir, a não ser que Jesus comece a mudar a nossa maneira de pensar. E para isso Ele tem que fazer um transplante no nosso coração. Ele tem que tirar o coração velho e colocar um coração novo. O sacrifício é como um cartão de crédito, é pessoal e intransferível. Ninguém pode fazer o teu sacrifício. Ninguém pode sacrificar-se por você. Jesus já fez isso por mim e por ti. Agora é a nossa hora.
Se achega ao altar do Senhor, vem para frente. Pode vir. Ele espera, o Espírito Santo está aqui. Vem em atitude de oração. Se aproxime do Senhor. Se aproxime do Senhor. Vem. Muitas vezes você está sofrendo. Seu coração tem frangalhos. Você está precisando do bálsamo. Você está precisando